Bom dia, pessoal. Vamos resolver essa questão aqui, pelo menos tentar entender, né? Então é o seguinte, o que a questão me fala? A questão me fala que um determinado objeto, ele foi lançado dessa ponta aqui, desse penhasco, foi lançado, ele fez todo o movimento de algo que você lança, né? Você lança alguma coisa, aí esse objeto sobe, alcança uma altura máxima, depois vai caindo, né? Então, o objeto fez esse movimento aqui, tá bom? E aí a questão me dá algumas informações, beleza? Só que antes de mais nada, o que eu preciso saber? É interessante eu fazer o quê? Eu traçar uma linha aqui, ó. No exercício não tem essa linha. Por que a gente vai traçar ela? Porque a gente tem uma parábola, se você observar bem, isso aqui é uma parábola. Tem essa linhazinha aqui, ó, e essa daqui. Esse daqui é o chão, é fácil de visualizar, não é mesmo? Aqui é o penhasco. Só que essa linha aqui é imaginária para nós. Nós vamos colocá-la aqui porque é a partir daqui que o objeto ele é lançado. Então convém para nós fazer uma linha aqui, uma reta, beleza? Se eu fiz uma reta aqui, você pode observar um plano cartesiano, não é? Tem aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Então vamos colocar aqui, ó, X, Y, beleza? Então, determinando aqui o eixo X, determinando o eixo Y, o que nós vamos fazer? Deixa eu trocar aqui para ficar um pouco mais fácil. Vai ter que ser essa mesmo. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Agora que eu já fiz, já determinei que isso aqui é um plano cartesiano, tá? Para ficar mais fácil de compreender o problema, eu vou colher as informações que a questão me deu, vou chuchar aqui, beleza? Então, o que a questão me diz? A questão me diz que a bola, ela tem uma altura máxima, não é? A bola, quando ela é lançada, existe algum ponto em que a bola vai mais alto. A partir daí, ela só começa a descer. Então, o que acontece? A gente vai aqui, ó. Colocamos esse pontinho, que a gente vai chamar de ponto mais alto. E a questão me diz que esse ponto, a bola chega a 200 metros, beleza? Vamos deixar aqui. Ela me diz também que quando a bola está a 200 metros de altura, essa mesma bola, ela andou em relação onde ela foi jogada, né? Então, ela percorreu um caminho de 10 metros. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Já que eu estou num plano cartesiano, vamos fazer uma retinha aqui, né? 200 metros. Ó, aqui já está o 200 metros e aqui é 10 metros, tá? Entenda, aqui é 200 em relação à altura. Aqui é 10 metros em relação da onde ela foi jogado e percorreu a distância, tá? Então, nesse ponto, ela está a 200 metros de altura do chão e andou, da onde ela foi jogada, deixa eu colocar mais forte aqui, e andou 10 metros, tá bom? Então, agora, o que é interessante a gente notar? Como eu estou num plano cartesiano, a gente não colocou aqui o eixo X e o eixo Y, não é? Ao invés de eu ficar colocando que daqui até aqui tem 10 metros de distância, do chão até o vértice da parábola tem 200 metros de distância, de altura no caso. Então, ao invés de eu ficar colocando isso, que lembra bastante geometria plana e geometria espacial, por ser um plano cartesiano, eu vou colocar as coordenadas desse ponto, tá bom? Aqui no X, a bola não percorreu 10 metros, não foi? Ela andou aqui do ponto de origem e veio até aqui ao meio. E aqui, ela não está a 200 metros de altura, ou seja, a distância do chão até aqui em cima não é 200 metros. Então, o que eu vou colocar? Para ficar mais fácil, eu vou apagar esse 10 aqui. Apaguei ele. E vou colocar esse 10 aqui, ó. Eu vou colocar uma coordenada. Então, a coordenada desse ponto é esse. 10 para x, 200 para y. Agora que eu fiz isso, ele me diz ainda que quando a bola caiu no chão, ela caiu a 10 metros de distância da onde foi lançada, tá bom? Então, ela foi lançada aqui. Aí, quando o cara jogou, ela caiu 30 metros de distância, tá bom? Ela andou 30 metros.
Deixa eu colocar um pouco mais forte. Aí, 30 metros de distância. E por que é interessante eu falar isso? Porque agora vai cair uma malícia aqui, questão de vestibular, então sempre tem a malícia, né? Tem uma característica muito importante para a gente resolver essa questão, que é o eixo de simetria de uma parábola. O que é o eixo de simetria? O eixo de simetria é basicamente uma reta que sai do meio da parábola. Ó, esse aqui é o meio, não é? Uma reta que corta a parábola em dois. Como ela corta a parábola em dois, isso quer dizer que esse lado é igual ao outro, não é? Se você pegar 10 metros e dividir por 2, não vai ficar 5 para cada lado? Então, veja bem, a questão me diz que daqui onde a bola foi lançada, daqui, tá? Vale lembrar que ela foi lançada aqui de cima do penhasco. Mas quando eu vou analisar em relação ao eixo X, eu posso colocar aqui, tá? Porque a altura não importa. Aqui a gente está vendo quantos metros ela percorreu para frente. Então a bola não foi lançada daqui. Se a bola foi lançada daqui, ele me diz que aqui tinha 10 metros de distância do ponto zero, que foi da onde ela foi lançada. Até aqui tem 10 metros de distância, não é? Daqui até os 30 tem quanto? Se aqui eu percorri 10, aqui eu vou percorrer 20, não é? Então, isso daqui tudo tem 20 metros de distância. Essa parte, tá bom? Essa partezinha. De novo, recapitulando. Lembra que ele disse que no ponto que a bola alcançava 200 metros de altura, ela não percorria uma distância de 10 metros da onde foi lançada? Então, aqui era 10. Se eu sei que o eixo de simetria dessa parábola chega aqui no 10, nesse 10 aqui, e ele me diz que da onde a bola foi lançada até onde ela caiu, ou seja, todo esse percurso aqui, ó, eu percorri 30 metros, então para eu saber quanto tem a diferença entre o meio e o final, é só eu pegar 30, subtrair por 10, né? E vai dar 20. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante frisar, por quê? Porque esse lado é igual a esse, não é? Então veja bem, do meio pro final vai ser 20. Do meio pro começo, olha, a gente está no meio, está indo pro começo. O começo não é aqui, tá? Esse aqui é o começo da trajetória da bola. Da parábola, não. Se a gente pegar uma parábola e traçar, vai dar aqui o começo e não aqui, tá bom? Então, do meio para o começo tem 20 metros de distância também, tá bom? Aqui tem 20 metros. Só que o que importa pra gente não é esse ponto aqui, não é da onde ela foi lançada. A gente não quer muito olhar para essa questão aqui da parábola agora. O que importa pra gente é da onde a bola foi lançada. Então, a gente vai pegar esse 20 aqui, veja bem, ó, se da onde a bola foi lançada até o meio deu 10 metros e eu sei que isso tudo tem 20, o que eu vou fazer para descobrir esse pedacinho? Eu vou pegar 20 menos 10, que vai dar 10, beleza? Aqui vai dar 10. Esse daqui, que é o início da parábola, vale 10, beleza? Agora, o que a gente tem que observar? Que, veja, eixo X e Y, plano cartesiano. Se esse daqui é meu eixo Y, daqui para cá é positivo, daqui para cá é positivo. Para trás é negativo, tá? Por que é negativo? Porque isso aqui está atrás da onde eu lancei a bola. Então, isso aqui é menos 10. Menos 10. Deixa eu colocar esse menos 10 mais forte aqui, ó. Menos 10, tá? Agora, a gente acabou de pegar todas as informações do exercício, tá bom? Pegamos todas as informações do exercício. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Perceba que a gente achou as raízes da equação, não é? As raízes da equação não é onde ela toca o eixo X? Se aqui ele está me afirmando que vale 30 e aqui está me afirmando que vale menos 10, eu achei o x1, o x' e o x2'.
Então, só que vale lembrar que o que a questão quer é a altura em que a bola estava inicialmente em relação ao chão, ou seja, a altura em que ela foi lançada. Então, para eu achar isso, esse ponto é exatamente onde a parábola toca o eixo y. Para eu achar isso, a gente vai usar a equação do segundo grau. A equação na forma geral do segundo grau é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembre-se que o c, ele é o termo independente. Ele é que me diz onde a parábola vai tocar o eixo y. Se eu conseguir escrever. Onde a parábola toca o eixo y, então eu preciso achar aqui o termo c, né? Só que eu não posso simplesmente pegar os dados que eu tenho aqui e jogar nessa equação do segundo grau. Aqui, como ela tá, ela não ajuda a gente, ela não nos satisfaz no que a gente precisa. O que eu vou fazer? Eu vou usar a forma fatorada dela, tá? A forma fatorada, que é... Usar uma caneta aqui que ninguém merece, não. A forma fatorada é y igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, beleza? Essa é a forma fatorada da equação geral do segundo grau. E por que eu vou usar essa forma e não essa? Por quê? Porque aqui, ó, x1 e x2, x', x2'. Eu tenho aqui na fórmula, aqui na forma fatorada, eu uso as raízes da equação. E aqui não, aqui eu não uso as raízes. E aqui também eu tenho o termo y e o termo x, tá bom? Aqui eu tenho mais incógnitas do que aqui. Então, fora que as que eu tenho, as informações que eu tenho, dá para chuchar aqui. Então, o x' vai ser quem? Vai ser o menos 10. E o x, duas linhas, vai ser quem? Vai ser o 30. Beleza? Então, a gente vai substituir aqui, ó. Y é igual a que multiplica x menos 10. Vale lembrar que esse menos é da fórmula. Esse menos aqui é do número. Então, é menos 10 vezes x menos 30. Então, beleza. A gente tem aqui, ó. Só que ainda não dá para resolver dessa forma. Tá meio esquisito aqui, tá? O que a gente vai fazer? A questão nos deu esse ponto aqui, não é? 10, 200. Esse ponto, você concorda comigo que ele pertence a essa parábola? Esse ponto não tá aqui? Se ele tá aqui, significa que ele faz parte dessa equação que a gente criou aqui. Se ele faz parte dessa equação, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir x e y para achar o termo a, que o termo a ele é o coeficiente angular. Então, a gente vai achar o coeficiente angular não desse ponto, mas da parábola inteira, tá bom? Então, a gente precisa achar o termo a. A gente achando o termo a aqui, a gente pode desenvolver essa equação para achar o termo c, tá? Então, vamos substituir aqui. Vamos substituir o y vale 200. Y vale 200. O a gente não sabe. O x aqui vai valer 10, não é? 10, aqui menos vezes menos, mais 10, que multiplica 10 menos 30. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, vamos resolver. 200 é igual a 10 mais 10, 20. Então, a vezes 20, que multiplica 10 menos 30, que dá menos 20. Então, menos 20. Então, vai dar 200 é igual a que multiplica 20 vezes 20 dá 400. Então, 20 vezes menos 20, menos 400. Então, o A, ele vai ser, ó, A é igual a 200 dividido por menos 400. Aqui está multiplicando, a gente passou para o outro lado, está dividindo. Simplificando isso aqui, a gente tem que o A, ele vai ser igual a menos 2 sobre 4. Se a gente dividir os 2 por 2, vai ser menos meio.
ou 1 sobre 2, que é igual a menos 0,5. Beleza? Menos 0,5. Agora que a gente achou o termo A, a gente não precisa mais do 10 e do 200, tá bom? Porque agora a gente vai usar o A para desenvolver essa parte aqui, ó. Percebe que essa daqui é mais geralzona. Tá usando as raízes, mas ainda não pegou nem o y nem o x da equação inteira. Aqui a gente já usou desse ponto específico para achar o termo A. Aqui a gente vai pegar para desenvolver a equação geradora, que é a que gerou essa parábola, tá bom? Então, substituindo aqui, ó, y é igual a, que é menos 0,5, que multiplica x mais 10, que multiplica x menos 30. Beleza? Fizemos aqui. Então, agora a gente vai primeiro fazer o chuverex entre esses dois e depois o resultado disso a gente faz com menos 0,5, tá bom? Então, y é igual a menos 0,5. Vamos fazer aqui, ó, que multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 30, menos 30x. Mais 10 vezes x, mais 10x. E mais 10 vezes menos 30, menos 300. Agora, resolvendo isso aqui, ó, vamos deixar mais enxuto. A gente tem x ao quadrado, menos 30x mais 10x, menos 20x, menos 300. Tá bom? Menos 30 mais 10, menos 20. Agora a gente vai fazer a propriedade distributiva com os menos 0,5 com isso aqui tudo, tá? O chuveirinho, menos 0,5 vezes x ao quadrado é menos 0,5x ao quadrado. Menos 0,5 vezes menos 20x, menos vezes menos a gente já sabe que é mais, e multiplicar qualquer coisa por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Quando você multiplica por 0,5, você está pegando a metade daquilo. Então, metade de 20, 10x. Menos 0,5 menos vezes menos 300, vai ficar mais, e metade de 300 é 150. A gente, então, perceba que a gente jogou aqui, não foi? O termo A a gente multiplicou, tá? A gente multiplicou e chegamos numa equação geradora. Essa equação, ela é a equação que gerou essa parábola. E olha só, esse aqui é o termo A, né? Esse aqui é o termo A, esse daqui é o termo B e esse daqui é o termo C, beleza? Se esse aqui é o termo C, isso quer dizer que essa altura aqui, ó, essa altura vale 150 metros. Por que que ela vale 150 metros? Porque já falei, o termo C, ele me diz onde a parábola toca o eixo Y. Lembra que ela começa aqui e ela não toca exatamente aqui onde foi lançado o objeto? Então, se ela toca onde foi lançado o objeto, a altura inicial do objeto, ou seja, a altura em que ele foi lançado, é de 150 metros.